Boa noite, galera. Tô aqui com o Alan e com o Leco, da banda Lotlore. É a quarta vez que nós estamos com eles. Começamos há 3 anos lá atrás, né, quando a gente se encontrou no Ross. A gente nem era parceiro ainda, né, gente? A gente nem se conhecia. E foi ótimo, e agora, assim, é uma honra para o E-Rock estar de novo com vocês, participando num momento tão especial. Vou deixar só um pedido de desculpa, eu não tô bem hoje de saúde. Tô meio gripadinha, narizinho meio entupido, vermelhinho. Mas o que o rock não faz, né? Sair de casa com os brother, né? E vamos que vamos. Bebeu pra caralho, tá de ressaca. É, tô de ressaca desde domingo, porque domingo eu fui ver os meninos tocar. Não trabalhei, só fiquei batendo cabeça. Tô brincando. Vamos lá, galera. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo de novo. Gente, 13 anos de estrada, hein? Não é pra qualquer um, não, né? Vocês estão, né, vamos falar assim, vocês estão sempre em ascensão, é uma banda que tá sempre em ascensão, a gente acompanha vocês. E 4º álbum lançando aí, tivemos junto no último álbum, quando vocês voltaram da Europa, né, que a gente teve conversando 15 minutos, foi numa entrevista fantástica que a gente fez, né? Conseguimos reunir a banda inteira. E agora aí, lançamento do Principles of a Past Tomorrow. Que honra estar aqui com vocês, gente. Fala pra mim, o que é esse álbum que vocês estão lançando, né, que vocês já estão na nova turnê, né, que vocês estiveram começando no último domingo. O álbum tá diferente, o álbum tá mais, vou falar, tá com umas pegadas mais, né, um pouco mais diferente do que o normal, do que a gente já tem, né, escutado por aí. Já tá com uma pegada diferente, talvez resgatando os álbuns passados, né? Foi isso que eu pude entender. Fala pra mim, Leco, conta um pouquinho do resultado disso pra mim. Então, tipo, a diferença do álbum eu acho que é o que a gente vem ouvindo do Raven Souls até aqui, né? De 2012 a 2015. A diferença é que a gente tentou mesclar as influências, mas criando algo novo, né? Hoje em dia não dá pra você criar algo novo do zero. Aliás, nem na década de 60 dava mais, né? Nem os Beatles fizeram isso. Mas o novo, ele parte de mesclar tudo aquilo que a gente escuta e tudo aquilo que é influência pra banda. Então, eu acho que a pegada diferente da banda é mesclar coisas que não são usuais dentro do power metal, dentro daquilo que as bandas usualmente vem fazendo. Então, talvez por isso, assim, a maioria da galera que tá ouvindo tá percebendo esse tempero, assim, diferente nesse CD. Inclusive, a própria capa do álbum já tá mostrando esse conceito novo, né, Alan? A gente nota que tem uma arte incrível, né, por trás disso. E que quem pega o CD na mão já sente de cara essa diferença, né? A gente tem a Gil Guimarães, até a gente estava conversando, né? Que até pensava que era homem, não, mas é uma mulher que fez a arte da capa, né? Que fez essa obra-prima, que até quem puder ver, puder pesquisar, é uma obra-prima, é uma arte incrível. Né? Então, assim, a diferença já começa na capa. Explica pra mim. O lance é o seguinte, dessa vez a gente optou por trabalhar com uma capa desenhada de verdade, ao invés de trabalhar com uma manipulação digital, que é o que o pessoal faz ultimamente, né? Assim, muitas obras o pessoal pega materiais desenhados, mescla com materiais digitais e transforma aquilo numa bela capa. Aqui não, aqui foi no Sim, dessa vez foi no punho, pincel, trabalho pintura mesmo. Legal. E ela, além disso, né, tipo, a ideia da capa, o conceito, ele é muito explícito na obra da capa. E o trabalho dela foi fenomenal, né? E é no mínimo curioso também, né? Porque é um álbum que você pega na mão, que você abre e você fica ali uma meia hora, né, pegando cada elemento, cada partinha, né? Pois é, então, tipo assim, uma capa que remete às vezes aos anos 80, quando você pegava os discos em LP das bandas e elas eram cheias de detalhes, 80, anos 70. Isso hoje mesmo, né? Eu peguei o álbum a capa do álbum pra ver e fiquei viajando, né? Eu acho que a sensação
dos fãs, do público, né, de vocês é essa. Outra coisa bacana também, Léo, é o financiamento coletivo, que vocês deram a oportunidade para os fãs participar vamos falar assim, de toda a produção do álbum. Explica o que é esse financiamento coletivo, o que é esse conceito, como que traz, né, perto da banda o fã. Então, a ideia do Kikante, né, que foi a plataforma que a gente usou, na verdade chama crowdfunding, que é o financiamento coletivo, mas o site que a gente participou chama Kikante. A ideia do Kikante, ela surgiu meio que de conversas assim da banda em relação aos trabalhos anteriores, do seguinte questionamento: será que a banda é viável, né? Será que as gravadoras estão certas e a gente está errado? Será que investir um pouco a mais em banda autoral é inviável no Brasil? Então a gente meio que deu a cara a tapa. Podia ter sido uma catástrofe. É um termômetro. É, um termômetro. Podia ter sido uma catástrofe. A gente ter colocado o rabinho entre as pernas e batido na porta de gravadora. Mas a gente precisava dessa resposta até para saber qual que é a relevância do nosso trabalho hoje. E acho que ficou muito claro que nossos amigos, né, que eu acho que chamar de fã, todo mundo tá ligado ao Lot Lore, eu acho que fã é bobeira, assim, é todo mundo brother, né, então os nossos amigos, os brothers, assim, eles fizeram acontecer. Então, tipo, se a gente tá lançando CD agora, se as coisas estão virando, a gente deve a eles. Então, a nossa gravadora não podia ser melhor do que a gravadora, que é nossos próprios amigos, né? Ficou provado que nós somos viáveis e outras bandas, né, também são. Não só, isso não é uma exclusividade do Lot Lore. Escutar isso é mais ou menos o que, tipo, vamos falar assim, o resultado do que nós vimos no último domingo, né, no lançamento da turnê aqui em Poços, que foi no Dia do Rock, lá no Parque Municipal, e que a galera tava em êxtase, né? Quando vocês entraram, eu até falei pro Ulisses, a gente estava curtindo, é de arrepiar. A gente encontrou amigos que a gente não via há muito tempo perguntando: que banda que é essa? Eu quero comprar um CD. Sabe assim, uma coisa, a galera tava, né, enfim, tava bonito. Quem não foi perdeu, porque foi um evento maravilhoso. Vocês representam mesmo a cidade. Quando eu falo a banda Lot Lore de Poços de Caldas, sabe, não tem quem não entenda o que eu tô falando. E, bem, deram início à turnê. E aí, gente, tem previsão de uma nova turnê fora, como vocês fizeram na última? Como é que tá isso? Então, hoje, né, tipo, coincidentemente, eu tava conversando com a gente, pra gente fazer um agente de São Paulo, mentira, do Rio de Janeiro, e a ideia é a gente fazer uma turnê sul-americana no começo do ano que vem. Não tem nada muito acertado e tal, mas o lance é partir pra cá primeiro. E Europa é foco, né? Porque a gente só plantou semente lá, né? Tipo, não adianta a gente plantar e não ir pra lá colher, exatamente. Mas talvez a Europa ela vai ficar pro fim da turnê, né? A gente ainda não sabe muito bem, até porque tá pintando muita coisa aqui no Brasil, mais do que a banda esperava nesse começo, assim. Tem muito convite, muita coisa rolando e tal, e talvez ir pra América do Sul agora seja mais rápido e mais fácil do que ir direto pra Europa. Mas a Europa sempre é o foco, né? Então... Ô Leco, voltando a falar um pouco do novo conceito, esse conceito, né, artístico, histórico, cultural do álbum, a gente estava até batendo um papo antes aqui da entrevista sobre o Jordano Bruno, que é o cara, não preciso falar mais nada, que vocês contam uma história, né Alan, do Jordano nesse álbum. É uma coisa muito complexa, como você já tinha comentado com a gente, que se fosse para falar do cara, vocês iam ter que fazer uns 10 álbuns.
que o cara é o cara mesmo. Ele é teólogo, ele é filósofo. E ele é um lado B, né, dessa história. Né? Então, assim, vocês conseguiram passar, pelo menos que superficial, para o pessoal entender a história do cara, que não é tão difundida, né? Conseguiram passar isso? Então, a ideia do Giordano é porque eu nunca vi ninguém falando dele, né, em álbum de metal e tal. E ele é uma figura que, na minha opinião, é tão relevante quanto o Galileu, tão relevante quanto muitos dos caras que são citados aí nos livros de história do período renascentista. Então, era importante resgatar a história dele. E ele tem esse lado que é o lado mais louco mesmo. O cara era doido, tipo, além dessa questão filosófica que é importantíssima, o Giordano ele vai propor algumas ideias, ou ele, melhor dizer, né, ele não vai propor, ele vai alinhar algumas ideias daquilo que ele conhecia, por exemplo, de estudos passados, que até então, para a época, era quase inéditos. Por exemplo, ele não fala da questão do heliocentrismo, ele não fala da Terra girar em torno do Sol, ele fala de galáxias, de universos, de mundos. Isso é surreal, né? Exatamente, de mundos infinitos e tal. E esses caras, por exemplo, que estão na capa, todo mundo que está aqui, de alguma forma eles representam ou alguém que influenciou as ideias do que o Giordano veio a fazer depois, ou o legado que ele deixou. Então, aqui tá o elo dele. Exatamente. Tá um passando pro outro. É o passado, ele e o futuro das ideias dele juntos ali. Então, tipo, esse é o conceito básico do álbum e que, como vocês já falaram aí, a Gil conseguiu representar bem pra caralho. Então, tipo, a gente tentou resgatar o cara dessa fogueira aí. É isso mesmo que... E outra, pra entender um pouquinho o que o Leco acabou de falar, vocês vão ter que escutar o álbum. Vão ter que ir a fundo, vão ter que pesquisar coisas que eu fiz, porque, como ele disse, é o cara, mas não é um cara conhecido. Então, pra você saber um pouquinho mais dessa história desse álbum, vai a fundo. Seek to find out the sun at night. It's revealed when you feel comprehends its shape of splendor in your mind and expels the beast within it. The night is calling to unleash my soul. The night is calling, reason will free my bound. The night is calling. Aliás, quando essa entrevista for pro ar, ele já foi lançado. E pra nós do E-Rock, a música que vocês vão estar fazendo no clipe é a melhor do álbum. Foi aqui deu um up assim pra gente, falando, nossa, o que é isso? Né? Os caras. Até uma vez que a gente ligou, a gente estava escutando em casa. Mas se não foi proposital, a gente estava realmente escutando. Que é a Nothing's Calling. Nothing's Calling, isso que fala mesmo, né? Tô falando certo? Nighting's Calling, gente. A pessoa tá resfriada, já não fala direito inglês, aí vai falar inglês fanho. Meninos, desculpa, mas obrigado pela correção. Vocês escolheram essa banda por quê? Pra representar essa banda não, esse clipe pra representar o lançamento. Bom, a gente achou que no momento que fomos gravar o clipe, essa seria a música com mais a ver com o esquema que a gente ia fazer no clipe. Entendeu? Chegamos a cogitar outras músicas, mas a Night's Calling era mais viável pra fazer. Além do que ela tem uma pegada bacana, é uma música pesada, ela tem uns climas variados. Acredito que é uma música que representa bem o trabalho da banda. Saiu do jeito que vocês queriam? Vocês já viram o resultado? Sim, saiu muito bom. Ai, que curiosidade, tô morrendo de vontade de ver. Galera, vocês vão abrir o show do Gamma Ray aqui em BH em outubro. Como é que foi que rolou isso? Que honra que é essa? Então, tipo, a gente tem uma boa relação com o Márcio, que é o cara que traz as bandas foda pra BH. E a gente tava lançando CD e tal, ele tá ligado, é mais ou menos a mesma vibe. É como eu coloquei, por exemplo, no Facebook. Gamma Ray é uma banda que acompanha o Lot Lore desde 2003. Não tem como negar essa influência. É uma banda que particularmente, tipo, que
Kai Hansen pra mim é uma das minhas grandes referências, assim. E ele uniu o útil ao agradável, né? A gente tá lançando o álbum em BH, o nosso público tem aumentado, acho que a banda tá conseguindo plantar um lance da hora lá em termos de criar mesmo uma afinidade com a galera de lá, e abrir o show do Gamma Ray é só coroar o lançamento do trampo, assim, que a gente tinha que passar por BH, então que seja com uma banda foda, né? Olha, que bacana, que bacana. Gente, então eu quero marcar com vocês, após tudo isso que acontecer, que a gente conversou aqui, lançamento de clipe, abertura do show. Ó, pessoal, é isso aí, esperamos vocês na nova tour, todo mundo curtindo o novo álbum aí, e vamos quebrar tudo. É isso aí, vamos curtir a vibe. Tem muito mais banda pra eles entrevistar também, que é foda. E sigam o E-Rock, prestigiem, porque a gente precisa de mais espaços como esse na mídia pra divulgar o nosso trampo. É rock. Valeu, galera. No.